quero compartilhar algo que Deus falou comigo há muito tempo sobre esse salmo, e que às vezes a gente lê esse salmo tantas vezes e passa despercebido. Salmo de número 23. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para todo o sempre. Amém. O interessante, irmãos, que esse salmo é um salmo de Davi. E Davi foi muito feliz ao escrever esse salmo. Davi foi chamado de o poeta inspirado de Israel. Davi foi um homem extraordinário. Davi foi o único homem na Bíblia que a própria palavra de Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Nenhum outro personagem na história recebeu esse nome, a não ser Davi. Davi foi um homem que Deus escolheu para ser rei em Israel, e deu a Davi uma promessa gloriosa de que o trono de Davi subsistiria para sempre. É claro que Deus não estava falando de Salomão, porque Salomão, apesar da sua glória, sendo filho de Davi, Salomão morreu e foi sepultado, e o reino de Salomão passou com toda a sua glória. Mas quando Deus disse para Davi que o reino de Davi nunca teria fim, é porque da descendência de Davi viria aquele que seria o rei sobre toda a terra, e o reinado dele nunca mais teria fim. O interessante é que quando Bartimeu, lá em Marcos capítulo 10, a Bíblia diz que quando Jesus ia saindo de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, e ele, quando ouviu falar que era Jesus, ele se levanta e grita em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Coisa linda, irmãos. Coisa linda, porque a promessa que Deus deu a Davi não era de um filho terreno, mas do seu filho celestial, que se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o filho de Davi, e o seu reinado jamais terá fim. O interessante é que dos 150 salmos, Davi escreveu a maioria deles. Davi tinha uma pena inspirada. Davi era um rei preocupado. Davi era um crente fervoroso. E esse salmo, irmãos, para mim é um dos salmos mais lindos, porque ele, além de ser um dos mais importantes da Bíblia, eu creio que Davi, inspirado por Deus, ele retratou a pessoa de Deus em duas figuras nesse salmo. E a primeira, de forma muito particular, é uma figura que o próprio Davi encarnou antes que o profeta Samuel fosse na sua casa, em 1 Samuel capítulo 16, para ungir um dos filhos de Jessé, rei de Israel. O interessante é que quando Samuel vai à casa de Jessé, pai de Davi, a Bíblia diz que Jessé desfila os seus filhos perante o profeta Samuel, pela ordem que o pai achava que os filhos eram importantes. Ele pega o mais alto, o mais bonito, o mais importante, e diz assim: olha, Samuel, certamente é esse. E o interessante, irmãos, que todos os filhos de Jessé desfilam diante do profeta Samuel, e um a um, um por um,
Deus diz para Samuel: não é este, não é este, não é este. E de repente acabam-se os filhos. E Samuel então olha para o pai e diz assim: porventura você não tem mais filhos? Porque eu não sairei daqui enquanto o rei não se manifestar. Engraçado, irmãos. É difícil um pai esquecer os seus filhos, não é? Imagina, Diana, você vai embora da igreja e esquece a sua filha. Esqueceram de mim. Mas, irmãos, olha que coisa dramática. Parece que Jessé não tinha Davi em alta conta. Parece que Jessé tinha na figura dos outros filhos uma honra superior à figura de Davi. E de repente o profeta Samuel diz assim: olha, você não tem mais filhos, porque eu não vou sair daqui enquanto eu não ungir o rei. Aí de repente, irmão, Jessé fala: ó, parece que ele esqueceu. Mas fique tranquilo, viu? A palavra de Deus diz que mesmo que o seu pai e a sua mãe se esqueçam de você, o Senhor nunca esquecerá. Fique tranquilo. Papai terreno ou mamãe terrena pode descuidar de você, mas o papai do céu nunca descuidará de você. E de repente ele falou: eu tenho sim, mas olha, ele é pastor de ovelhas. E quando você vê o contexto daquela época, você fica sabendo por que Jessé, de certa forma, desprezou Davi, porque ser pastor de ovelhas naquela época era demérito. Viu, Cíntia? Não era coisa bacana. Era coisa de segunda categoria, entende? E de repente um profeta, um homem importante como Samuel, porque Samuel não era só profeta, ele era profeta, sacerdote, pastor Natinho, juiz de Israel. E aí de repente ele quis fazer bonito para o profeta, desfilando os seus filhos, aqueles que ele achava mais importante. Não, pastor de ovelha não vai servir para isso, porque afinal de contas, pastor de ovelha é coisa de segunda categoria. Aí de repente Samuel dá uma reprimenda naquele pai e diz assim: então você manda chamá-lo, porque eu não sairei daqui enquanto ele não chegar. E o interessante, irmãos, que naquele tempo as pessoas levavam as suas pastagens longe de casa. Não era assim pertinho que o sujeito ia e voltava para tomar banho. Talvez Davi estivesse no campo há mais de 20 dias, viu, Cíntia? Porque era mais ou menos essa época que as pessoas saíam para cuidar das ovelhas e depois voltavam para casa. Pode ser que ele estava com aquele cheirinho de ovelha, entende? O desodorante venceu há muito tempo. E ele talvez estivesse sujo. E de repente o pai manda um mensageiro no campo. Esse mensageiro demora. Vem o menino com ele. Pastor, quanto tempo demorou entre esse pedido e Davi voltar? Ah, irmãos, deve ter demorado um tempo. Mas o texto diz que Samuel disse para Jessé: enquanto o seu filho não entrar nessa casa, eu não sairei daqui. Por quê? Porque Deus deu uma ordem para Samuel: vá na casa de Jessé, porque lá eu escolherei o meu rei. Quando Davi chega, irmãos, eu acho que ele chega assim, limpando, entende como é que é? Meio com vergonha, porque o grande profeta Samuel está na casa dele. Puxa, pai, você não deixou nem eu tomar um banho, passar um perfume. Tem gente importante na minha casa. Mas de repente entra Davi, irmãos, dentro de casa, mal cheiroso, aquele menino que estava muito tempo no campo cuidando das ovelhas. Quando ele entra na casa, eu acho que o pai dele deve ter olhado para ele e falou assim: ah, não é mesmo. Esse não é mesmo. Mas o texto é tão bonito, irmãos, lá em 1 Samuel capítulo 16, na hora que Davi põe o pé dentro de casa, Deus fala com Samuel assim: é este. Eu acho que Davi deve ter olhado para os irmãos e disse assim: agora vocês vão ter que me engolir. E a Bíblia diz que Samuel tirou um vaso de azeite, de chifre. Você já viu isso em filme? Mandou o menino se ajoelhar, pegou o chifre,
derramou o óleo sobre a cabeça de Davi e diz: assim diz o Senhor, a partir de hoje tu és rei em Israel e o teu reinado não terá fim. E esse menino, irmãos, se tornou no tempo oportuno o rei de Israel. E esse moço se tornou um poeta maravilhoso. E no Salmo 23, ele retrata a pessoa de Deus em duas figuras. A primeira figura é uma figura que ele conhecia muito bem. É uma figura que ele mesmo encarnou. É uma figura que ele mesmo viveu e conhecia os meandros da lida de cuidar das ovelhas. Eu não sei aqui no Paraná, mas lá nas Minas Gerais, na minha terra e na região sudeste, a gente não tem muita criação de ovelha lá não. Lá a gente cria muito galinha, pato, boi e porco. Lá em Minas Gerais não tem esse negócio de ovelha não. Mas engraçado, aqui no sul tem, não tem? Eu já vi algumas ovelhas por aí pastando nesses pastos do Paraná. E o interessante, irmãos, que a primeira figura que Deus retrata, que Davi retrata Deus, é a figura de Deus como um pastor. Olha o que diz o texto. Segue comigo. Davi diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O interessante é que essa frase, irmãos, ela é muito mal interpretada na nossa Bíblia, porque ela não significa que se Deus é o nosso pastor eu não vou sentir falta de nada. Não é isso que o texto está dizendo, que a minha geladeira vai estar sempre cheia e que tudo que eu quero eu vou obter. Não, o texto não está dizendo isso. A tradução desse texto no original significa: se o Senhor é o meu pastor, então eu estou satisfeito. Se o Senhor é o meu pastor, isso me basta. Se o Senhor é o meu pastor, Ele é a minha alegria. Se o Senhor é o meu pastor, Ele é a minha paz. Se o Senhor é o meu pastor, Ele é a minha provisão. Se o Senhor é o meu pastor, então eu estou satisfeito, não me falta nada. E aí a gente vê, querido, que se Deus é o seu pastor, você tem a provisão correta. Deus é aquele que provê para os seus filhos o necessário. E se o Senhor é o meu pastor, então eu estou sempre satisfeito. O texto continua dizendo o seguinte: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. O texto fala de repouso, o texto fala de descanso. Mineiro gosta de tomar banho de rio e nadar na cachoeira. Claro, Minas Gerais não tem mar. E o mineiro que é mineiro gosta de nadar no rio. Você também? E de repente de uma cachoeira. E quando a gente vai no mar, eu pelo menos, né, meu bem, tem uns 2 anos que eu não vou, né? Estou precisando ir, viu? Mineiro quando vai no mar, gosta de mar que tem onda. Aquele negócio meio calminho assim, não é de mineiro não. Mineiro gosta de furar onda, de pular onda. Gosta de um negócio assim mais animado. Agora preste atenção numa coisa: ovelha não. E a Bíblia é tão fiel, mas tão fiel, irmãos, quando ela fala águas de descanso, isso significa uma verdade insofismável com respeito às ovelhas. As ovelhas não bebem água se não for num remanso tranquilo, sem ondas e sem corredeiras. Sabe por quê? Porque ela tem medo do barulho da água. Se você levar a ovelha para tomar água num riacho que tem uma corredeira forte, ela não vai chegar nem perto. Sabe por quê? Porque ela tem medo daquele barulho, ela se sente insegura naquele barulho. Agora, se você é um pastor de ovelhas, você vai compreender o seguinte: para você pastorear suas ovelhas e dar elas água, tem que ter uma água de remanso, uma água calminha, onde ela pode chegar na beira e beber, sem muito tumulto, sem muito barulho e sem muita corredeira. E o texto fala exatamente isso. Leva-me para junto às águas de descanso e refrigera-me o quê? A alma. Interessante, irmãos, que o pastor é aquele que dá repouso e descanso para as suas ovelhas. O pastor é aquele que nesse mundo perturbado traz paz e descansa a sua alma. Mas o texto ainda diz mais. O texto diz o seguinte, verso 3:
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A palavra vereda aqui no original é um negócio bonito. Ela significa a trilha que as carroças fizeram e que agora marcaram na estrada, e eu andarei por essa trilha. O interessante, irmãos, que Davi, sendo pastor, ele guiava as suas ovelhas. Ele mostrava às ovelhas o caminho numa trilha que outrora outros já fizeram, como sendo o melhor caminho. E ele termina no versículo 4 dizendo o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O interessante, irmãos, que Davi entendeu que ele também dava proteção para as suas ovelhas. O cajado do pastor é uma coisa bonita. O cajado do pastor é um cajado que tem duas pontas. Eu não sei se você já viu um de verdade. Numa ponta do cajado ela tem tipo um ponto de interrogação, e na outra ponta ela tem um fisgo. Esse fisgo serve para duas coisas. Primeiro, esse fisgo serve para o pastor nas caminhadas difíceis, nos lugares difíceis, se amparar e de repente se apoiar nesse fisgo, nesse bordão. Mas o fisgo também serve para quê? Para espantar o lobo, os animais, aqueles que de repente querem assaltar as ovelhas. E o pastor então pega o seu bordão e ele então fisga o animal. Mas olha, não é só por isso não. Ele serve também aquilo para fisgar a ovelha que quer desgarrar. Porque tem ovelha e ovelha. E de repente aquela ovelha mais assim, impetuosa, que quer sair do trilho, de repente o pastor com aquele fisguinho dá uma fisgada na ovelha, e quando ele fisga a ovelha entende que ela precisa voltar para o caminho. Mas pastor, para que serve aquela argola, aquele ponto de interrogação na ponta? Ah, querido, aquilo é para cuidar da ovelha também. Quando a ovelha cai num barranco, quando a ovelha agarra num espinheiro, quando a ovelha de repente cai num buraco, ele lança aquele gancho, pega no corpo da ovelha e traz a ovelha de volta. E o interessante, irmãos, que com essa figura, Davi retrata a pessoa de Deus. Agora a coisa mais bonita, irmãos, é que a promessa que Davi recebeu de o reino dele subsistir para sempre, quando ele escreveu esse Salmo 23, ele nunca poderia imaginar que a figura do pastor também se cumpriria no filho de Davi. Você pensou nisso já? Quando Davi escreveu esse salmo, irmãos, e de repente cantava esses salmos, ele nunca poderia imaginar que aquele reinado que fora prometido, que nunca teria fim, se cumpriria na pessoa do Filho de Deus. E o próprio Filho de Deus, em João capítulo 10, diria o seguinte: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e todas as ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará das minhas mãos, porque aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Que coisa gloriosa, irmãos. A marca que Davi quis imprimir ao caráter de Deus, chamando de pastor, foi plenamente cumprida na figura de Jesus Cristo, o bom pastor. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite: quem não precisa de um pastor? Quem não precisa de um pastor para proteger você? Quem não precisa de um pastor para guiar você? Ah, irmãos, tantos descaminhos, tantos atalhos perigosos, tantas trilhas que às vezes nós entramos e a Bíblia diz que ao final são caminhos de morte. Quem não precisa de um pastor para apontar para você o caminho e dizer: este é o caminho, andai por ele? Quem não precisa de um pastor, querido, para aplacar o descontentamento do nosso coração? Tem gente que não está satisfeito com nada. Você já viu isso? Tem gente que você pode dar mundos e fundos,
Tem gente que você pode fazer das tripas do coração. Tem gente que você pode tentar agradar de tudo quanto é jeito, dando do melhor, e essa pessoa está sempre insatisfeita, descontente, reclamando da vida. Querido, se você é uma pessoa assim, você precisa de um pastor para trazer contentamento na sua alma, para dizer como Davi: se Deus é o meu pastor, então eu estou satisfeito. O descontentamento do homem é uma marca que esse homem necessita de um pastor, porque se Jesus é o nosso pastor, a nossa situação pode ser precária, a nossa situação pode ser difícil, a nossa situação pode ser conflituosa, a nossa situação pode ser dolorosa, mas se Cristo é o nosso pastor, eu estou satisfeito. Ele é a minha satisfação, Ele é a minha alegria. Quem não precisa de um pastor? Pastor para nos proteger, pastor para nos guiar, pastor para nos prover, pastor para nos dar descanso. Ai, irmãos, como as pessoas precisam hoje de descanso. Como tem pessoas cansadas, sobrecarregadas e ansiosas, sentadas nos bancos das nossas igrejas. Como existem pessoas, irmãos, que têm tentado carregar o mundo nos ombros, e o fardo é pesado demais. Quantas pessoas, queridos, que vivem para lá e para cá, correndo nesse mundo, achando que elas vão resolver as coisas com a força do braço. Como nós precisamos de um pastor. Pastor que nos leve às águas de descanso, pastor que refrigera a nossa alma, pastor que nos traz a paz. Como nós precisamos de Jesus Cristo, pois foi Ele quem diz em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, como esse texto é precioso. Jesus não está te chamando para ir para uma religião. Não, irmãos. Religião, o mundo está cheio por aí. Religião não traz paz para ninguém. Religião traz fardo pesado. Jesus não está te chamando para vir a uma ideologia. Aliás, quem gostava de ideologia era o Cazuza, e terminou do jeito que terminou. Jesus não está nos chamando, irmãos, para vir para um partido político. Jesus não está nos chamando, irmãos, para ir para um sistema moral para você guardar. Jesus está te chamando para vir a Ele, a uma pessoa viva, ressurreta, maravilhosa, que tem para mim e para você o que o mundo não pode oferecer. O que, pastor? Descanso. Infelizmente, irmãos, tem uma denominação por aí que ainda guarda sábado. Compreendeu errado, interpretou errado as escrituras sagradas. Sabe por quê? Porque o sabá do Velho Testamento, o sabá que estava contido na lei, se cumpriu não num dia, se cumpriu numa pessoa. Pastor, qual é o descanso do crente? Um dia na semana? Não, o descanso do crente tem um nome. Ele se chama... E se você olhar no original esse texto de Mateus 11, 28, você vai ver que quando Jesus diz assim, e achareis descanso, você vai ver que a palavra lá é sabá. Sabe o que significa isso? Aquele dia que Deus instituiu nos 10 mandamentos para você guardar, para você se relacionar com Deus, para trazer descanso e refrigério na sua alma, no Novo Testamento não é mais dia, é uma pessoa. De quem? A pessoa de Cristo. Talvez, querido, seja por isso que você está andando tão ansioso, nervoso e com o peso do mundo. Você precisa de um pastor. Você precisa de Jesus para a sua vida ficar mais leve. Você precisa de Jesus para Ele refrigerar a sua alma, para Ele trazer descanso ao seu coração, e você compreender que se Jesus é o seu pastor, certamente Ele vai te levar às águas de descanso.
canso, que é Ele mesmo, amém? Lá em João capítulo 8, irmãos, eu me lembro sempre desse texto. Era a festa dos tabernáculos. Jesus estava em Jerusalém e Ele expôs a Ele mesmo de uma forma assim tremenda. A Bíblia diz lá em João 8 que no último dia da festa, quando o sacerdote, preste atenção nisso, quando o sacerdote dava uma volta em volta de uma vasilha grande e derrubava a água do tanque de Siloé nessa vasilha, simbolizando a água que saiu da rocha, lembra? Lá, quando o povo peregrinou no deserto, quando a água saiu da rocha e deu de beber, na festa dos tabernáculos, eles repetiam esse rito do passado com o sacerdote fazendo isso. Ele enchia a sua vasilha no tanque de Siloé, consagrava essa água a Deus, e no último dia da festa, ele entornava essa água dentro de um recipiente, lembrando que lá no deserto Deus havia dado a água para eles beberem. Irmãos, lá em João capítulo 8, Jesus faz um negócio chocante, extraordinário, exponencial, que certamente muitos compreenderam, mas muitos não. O texto lá em João 8 diz assim, literalmente: no último dia da festa, Jesus se pôs em pé e disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque eu lhe darei a água viva. Irmãos, isso é lindo demais, sabe por quê? Porque quando Jesus te levanta no último dia da festa, e o sacerdote de repente com um jarro na mão, eu acho que o sacerdote deve ter olhado para Jesus e não entendido nada. Quem é este homem que está dizendo agora que quem dá essa água é Ele? Percebe, irmãos? Percebe o gesto que Jesus fez? Vocês estão fazendo um ritual de algo do passado, mas vocês não sabem que essa água sou eu. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. Tantas pessoas, irmãos, sedentas, famintas, buscando nas coisas desse mundo saciar sua alma inquieta, o seu espírito perturbado, as suas inquietações da alma, os seus problemas profundos, bebendo, irmãos, aquilo que Jeremias disse, água suja de cisternas rotas que não retém água. Gente, irmãos, que tem buscado nas coisas desse mundo a fonte do seu prazer e tem ingerido porcaria, cisternas rotas com água suja que não retém água. E o profeta Jeremias disse: você sabe por que eles fizeram isso? Porque abandonaram a fonte das águas. Ah, irmãos, há tanto de Deus e você buscando naquilo que não é nada. Quem não precisa de um pastor? Talvez você nessa noite, talvez você veio aqui nessa noite e você precisa de um pastor para te dar contentamento, para te tomar pela mão e te guiar nessa vida, para te proteger quando chegar o dia mau. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Para te disciplinar, viu? Porque Deus disciplina os seus filhos, para proteger você, para arrancar você dos atalhos, dos espinhos da vida e trazer você de volta para casa. Quem não precisa de um pastor? Que figura bonita, irmãos, que se cumpriu na pessoa de Cristo, não é? Cristo é o bom pastor. E Jesus Cristo, Ele fez uma coisa que Davi nunca fez pelas suas ovelhas. O que foi? Não, Davi não fez isso. O tempo que Davi foi pastor de ovelhas, muito tempo ele foi pastor de ovelhas, porque ele só foi consagrado rei aos 30 anos. E sabe quantos anos ele tinha quando ele recebeu o óleo na casa de Jessé, do seu pai, de Samuel? 16 anos. 13 anos se passaram
até que a promessa na plenitude se cumpriu na vida de Davi. E coisa interessante, irmãos, nesse tempo todo, Davi aprendeu muitas coisas, ele amou muitas suas ovelhas, mas tem uma coisa que ele não pôde fazer por elas. Por quê? Porque o seu descendente, aquele cujo reinado nunca teria fim, a ele foi dado essa incumbência. De que, pastor? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Pastor, o que significa? Significa que você é muito amado dele. Significa que ele te amou tanto, que ele fez muito mais do que te guiar, te proteger, te dar descanso, mostrar você o caminho, te livrar do mal e te dar contentamento. Ele deu a vida por você. Quem não precisa de um pastor? Mundo perturbado, né, irmãos? Pessoas inquietas, nervosas. E quando chega essa época do carnaval, assim, é uma época ideal para as pessoas extravasarem, né? Ah, como eu já ouvi isso, irmãos. Nossa, eu adoro o carnaval, porque chega o carnaval, eu ponho tudo para fora. Põe os bichos para fora. Ah, eu gosto muito de carnaval, porque chega carnaval, aí eu vou ser quem eu sou de verdade. Meu Deus. Você vai ser o seu pior de verdade, né? Quem você é, o seu pior. Quem não precisa de um pastor, querido, para não precisar de carnaval para ser feliz? Quem não precisa de um pastor para ser quem é, para ser feliz? Quem não precisa de um pastor para ter um contentamento com as coisas boas e ruins da vida, porque sabe que se Jesus é o nosso pastor, Ele é a pérola de maior valor, a fonte da nossa maior alegria, e eu não preciso buscar mais nada, porque nele eu estou satisfeito. Amém? Quem não precisa de um pastor? Quem pode bater no peito e dizer assim aqui nessa noite: eu me basto? 26 anos da minha vida, irmãos, eu pensei assim. 26 anos da minha vida eu achei que eu me bastava. 26 anos da minha vida eu pensei que eu era o cara. Os meus estudos, as coisas. E de repente, irmãos, quando Cristo me achou, eu estou igual Moisés. Eu achava que eu era o príncipe do Egito. Mas depois que eu tive um encontro com Deus, eu sei que eu não passo de um pastor de ovelhas, ainda cuida da ovelha do sogro ainda. Um ninguém. Mas agora eu sei o que Deus pode fazer com um ninguém. Quem não precisa de um pastor? Mas o interessante, irmãos, eu quero terminar, que no meio desse salmo, não sei se você já notou isso, Diana, a figura muda. Você já notou isso? Você notou que agora Davi não retrata mais a pessoa de Deus como pastor? Você já notou isso aí ou não? Até o versículo de número 4, Davi está retratando Deus como pastor, mas no versículo 5 e 6, a figura muda. A figura agora, meu presbítero, não é mais de um pastor. Qual a figura? Deixa eu ler o texto com vocês. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei aonde? Na casa do Senhor para todo o... Pastor, qual é a figura? A figura é uma mesa. A figura é um banquete. Olha o verso de número 5. A figura é uma mesa. Uma mesa, irmãos, maravilhosa. E mais ainda, a figura é uma mesa onde nessa mesa estão quem? Os inimigos. E quando essa pessoa entra, de repente ela é honrada. Por quê? Olha o que diz o texto. Unges-me a cabeça com... Ele é um convidado de honra. Ele chega na casa, está tudo preparado, a mesa está pronta, os inimigos estão postos ao redor dele. E quando ele entra em casa, a pessoa então derrama sobre a sua cabeça o óleo. Ele é o convidado de honra.
E o texto diz que o cálice transborda. Em outras palavras, o sujeito ficou muito alegre, porque ele é um convidado de honra, e ele foi honrado por essa pessoa. Aí, querido, o texto diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E a dica é no verso 6: e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vocês notaram que a figura mudou? Vocês notaram que Davi agora não retrata mais Deus como um pastor? Davi retrata Deus como quem? Como o anfitrião. Veja que Davi retrata Deus agora como anfitrião. A Bíblia diz que essa casa é casa do... A Bíblia diz que ele prepara uma mesa. A Bíblia diz que ele coloca os inimigos ao redor dessa mesa. A Bíblia diz que quando eu entro nessa casa, o próprio anfitrião me honra. Ele unge a minha cabeça com óleo. A Bíblia diz que quando ele unge a minha cabeça com óleo, me dá uma exultação tão grande, algo tão tremendo, que eu digo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei aonde? Na casa do Senhor para todo sempre. Deus agora não é retratado mais como um pastor, Deus agora é retratado como anfitrião, o dono da casa, o senhor da casa, aquele que de repente abre a sua casa e me convida para eu cear com ele, e ele comigo. Irmãos, novamente vem aquilo que eu disse no início. Quando Davi escreveu esse salmo, ele nunca poderia imaginar que ele estava escrevendo para a pessoa bendita de quem? De Jesus. A figura do anfitrião, irmãos, também, igual a figura do pastor, se cumpre no filho bendito de Davi, Jesus de Nazaré. Pastor, como é que essa figura se cumpre na pessoa de Cristo? Simples. Todas as vezes que aparece Cristo numa festa ou em algum lugar, ele toma o lugar do anfitrião da casa. Pastor, mostra para mim só alguns exemplos. Primeiro, bodas de Caná da Galileia, João capítulo 2. A Bíblia diz que Maria e a sua família foi convidada para o casamento, e Jesus também com seus discípulos foi convidado. Só que no meio do casamento, Cíntia, aconteceu o quê? Tragédia. Acabou o vinho. E naquele tempo os irmãos já ouviram do pastor Luciano que quem dava festa era o noivo, era o anfitrião, era o dono da casa. Não era a noiva que pagava a conta, viu? Era o noivo. E a festa era na casa do noivo. E o texto fala isso. Por quê? Porque tinha um mestre-sala. E esse mestre-sala levou a água transformada em vinho para o noivo, para o anfitrião da casa. Agora, irmãos, olha que coisa interessante. Quando o vinho acaba, Maria não foi no noivo. Ela foi em quem? Por quê? Porque Jesus é o... E o interessante, irmãos, que Jesus não chama o anfitrião, ele não chama o noivo, ele não chama o dono da casa, ele não vira para ele e fala: escuta aqui, acabou o vinho. Pelo contrário, ele agora dá as ordens. Por quê? Porque ele é o dono da casa. Maria percebeu isso, e quando Jesus deu uma olhada para umas talhas de barro que os judeus usavam para as purificações, Maria disse assim: fazei tudo o que ele vos disser. Maria entendeu que o filho dela também era o anfitrião. Jesus chega, irmãos, ele toma o lugar do anfitrião. Bodas de Caná da Galileia, você conhece a história. Encher de água as talhas, encher, agora tira a água, tirou. E quando tira a água, irmão, você bebe a água, o sujeito lambe os beiços. O sujeito fala: mas não é possível. Aí ele vai no mestre-sala e vai no noivo, fala: olha, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e depois, quando a festa está rolando lá para as altas madrugadas, ou lá para o 7º dia, você põe o vinho ruim. Mas você colocou o bom vinho agora. Aí o texto termina dizendo que com este Deus Jesus inicia os seus sinais, e os seus discípulos creram nele. Você quer ver um outro texto que Jesus de repente vira um anfitrião? Os discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24. Oh, texto bonito. A Bíblia diz que eles andaram 8 quilômetros de Jerusalém a Emaús olhando para baixo.
frustrados. Por quê? O texto responde: porque eles esperavam que fosse Jesus quem ia redimir Israel, ou seja, expulsar os romanos e colocar de novo a nação reinando. Mas agora, como diz John Lennon, o sonho acabou. E o texto diz que eles andavam para baixo, cabisbaixos, os olhos turvados. E o texto diz, irmãos, que texto é esse? Que Jesus se colocou do lado deles e começou a caminhar com eles. E aí eles viram aquele homem estranho do lado e começaram a conversar com ele. Ah, você viu? Você viu o que aconteceu em Jerusalém? E Jesus falou: o quê? Que coisa fantástica, irmãos. E aí Jesus assim: o que aconteceu? Ah, como Jesus, o Nazareno, profeta, poderoso em obra e palavra, ele fez milagre. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir a nossa nação, expulsar esses nojentos dos romanos e nós tomar de novo o poder. Mas olha, já é o terceiro dia e nada mudou. Será possível? Todo mundo sabe disso, você não sabe? Jesus do lado. Aí Jesus olha para eles e diz assim: ó meus filhos, ó nécios e tardos de coração, em compreender tudo que está escrito sobre mim nas Escrituras. E aí, irmão, sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz que ele, começando pelas Escrituras, disse o que diz as Escrituras, todas as Escrituras sobre ele. Ele deu um curso completo do Jesus que está lá prometido na Escritura. Aí sabe o que diz o texto? O texto diz que quando a tardinha começou a declinar, eles chegaram na aldeia. E Jesus, ele fez como que se tomasse a dianteira e continuasse o caminho. Aí de repente, quando eles entraram na aldeia, eles olharam para Jesus e disseram assim: mestre, não sabia que era ele ainda não. O dia já declina, fica conosco. Aí a Bíblia diz que Jesus entrou para ficar com eles. Forasteiro, desconhecido. Quem é esse moço afinal? Que veio falando sobre Jesus conosco, e enquanto ele falava, Daiane, o nosso coração ardia. Quem é esse? Aí de repente Jesus, irmãos, manso, humilde, ele entra para ficar com eles. Aí a Bíblia diz que eles se assentaram para comer. E quando eles se assentaram, Jesus tomou o pão e deu graças e partiu e deu aos seus discípulos. E sabe o que o texto diz? Neste momento seus olhos foram abertos. Jesus é o quê? O anfitrião. Ah, pastor, conta mais outro. Vou contar. Só mais um. João capítulo 21. Pedro, o afoito, o tempestuoso, voluntarioso, disse o seguinte: vou pescar. Aí outros 6 discípulos disseram: vamos contigo. E aí de repente eles retomaram a velha vida de pescadores de homens. E a Bíblia diz que ele pescou a noite inteira e nenhuma piaba eles pescaram. De repente amanheceu o dia, eles estão cansados, exaustos. Pedro está abatido porque ele negou o mestre, e agora ele volta para sua velha profissão, arrasado, achando que não é ninguém. Jesus profetizou isso, e agora ele só podia ter uma saída. Qual, pastor? Voltar para a velha vida. Mas ao clarear da madrugada, versículo 4, a Bíblia diz que eles avistaram um jovem na praia. E esse jovem faz uma pergunta: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Ô irmãos,
Nós temos que amar esse Jesus demais, porque é só Ele que é capaz de um negócio desse. Primeiro, Ele os chama de filhos, mesmo aquele que o negou. A psicologia de Jesus, irmãos, quem são os psicólogos? Me desculpe, nada contra, mas a psicologia de Jesus é maravilhosa, sabe por quê? Porque eles estavam se sentindo os últimos dos homens. Olha, Ele não vai querer saber de nós, Ele morreu, eu neguei, eu não sou ninguém. Aí Ele aparece na praia: filhos, você tem alguma coisa para comer? Aí de repente Pedrão, né, naquele jeitão dele: não! Eu acho que essa foi a resposta. Na Bíblia não tem jeito não, você só vê um não lá. Mas eu acho que o cenário é esse: não! Aí de repente Jesus, com aquela voz doce e mansa, Ele reedita os 3 anos atrás, e fala assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. Pastor, por que Jesus fez isso? Para reeditar aquilo que Ele havia feito há 3 anos atrás, no mesmo lago, da mesma maneira, só que chamando-os para serem pescadores de homens. Aí de repente, irmãos, aquele discípulo que disse a quem Jesus amava, né? É muita pretensão de João, não é? João é meio pretensioso. Aquele discípulo a quem Jesus amava cutucou em Pedro e falou assim: Pedro, é o mestre. Irmão, desconcertou o homem. Pronto, e agora? Como é que eu vou encarar Jesus de frente? Eu neguei. A Bíblia diz, irmãos, que ele cinge da sua túnica, ou seja, levanta a sua túnica, amarra, pula na água, puxa a rede, puxa o barco. Sabe quando o cara fica meio doido? Não sabe o que faz? E de repente ele começa a puxar o barco, começa a puxar a rede, cheia de peixe, aquele negócio todo. Quando ele chega na praia, o pastor chegou aonde ele quer. Quando eles chegam na praia, tem 3 coisas na praia. O que tem lá? Primeiro, a Bíblia diz que tem um fogareiro na praia. Por quê? Jesus reedita a cena da negação de Pedro. Pedro, quando negou Jesus, ele se assentou num fogareiro, junto com os serviçais da casa de Caifás. E ali naquele lugar, com aquele fogareiro, ele nega Jesus. E agora quando Jesus restaura Pedro, o que tem na praia? É bacana, não é? Pedro não vai ficar mais com trauma de fogareiro. Pedro não vai, quando olhar para um fogareiro, ele vai pensar assim: neguei Jesus, não. Ele agora, quando olhar para o fogareiro, o que ele vai pensar? O mestre me ama tanto que foi atrás de mim. Mas tinha mais coisa. O que tinha lá? Falta 2. A Bíblia diz que tinha um fogareiro, tinha pães e tinha peixes. Aí quando os discípulos chegam com aquele monte de peixe, Jesus já está na praia com a mesa preparada e disse assim: filhos, trazei alguns dos peixes para a gente comer, porque eu sou o anfitrião e eu já tenho tudo aqui na praia preparado para vocês, porque eu sou o anfitrião. Irmãos, é coisa linda demais, sabe por quê? Porque as 2 imagens que que Davi retratou Deus, se cumpriram na pessoa bendita de Jesus. Jesus é o bom pastor, Jesus é o Senhor da casa, Jesus é o dono da casa. Ele quer ser Senhor da sua vida, Ele quer ser Senhor da sua casa. Jesus não é convidado, Jesus é um anfitrião, amém? Tem muita gente que quando prega João capítulo 2 fala assim: e Jesus foi convidado para a festa. Ele foi convidado, mas ele não quer ser convidado não. Sabe por quê? Porque convidado, quando você acaba a festa, você faz o que com ele? É isso aí. Convidado, quando acaba a festa, você olha no relógio assim: então tá. Não, irmãos, por favor, não desmerecendo quem já pregou sobre isso, mas a realidade do texto é uma só: Jesus não quer ser convidado. Sabe por quê? Convidado é ocasional,
Quando você dá uma festa ou precisa, você convida. Tão logo acaba a festa, você faz o que com o convidado? Jesus é o anfitrião. Ele é o dono da casa. Ele é o Senhor da casa. E aí, irmãos, nesse salmo estão retratadas duas figuras, que na minha opinião, são aquelas figuras que Jesus representa na obra da salvação. Quando você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, primeiro, Ele é o seu pastor, Ele é o seu pai, Ele é aquele que te adota como filho, e Ele agora cuida de você. Mas Ele não é só isso não, Ele é Senhor da sua vida, viu? Retratado no anfitrião. Ele não quer ser apenas um convidado. Quando a coisa aperta, vamos lá na IPVO que nós vamos orar. Aí quando a coisa melhora, você some. Não é assim? Eu vou buscar Deus porque o negócio aqui em casa não está bem. Aí de repente Deus é tão bom que ajeita as coisas e escapole. Sabe o que significa isso? Jesus não é um anfitrião. Jesus é um convidado ocasional na sua vida. É por isso, irmãos, que hoje o evangelho está sendo tão barateado e sucateado. Sabe por quê? As pessoas querem Jesus como Pai, mas as pessoas não querem Jesus como Senhor. Sabe por quê? Porque elas são entregues às suas próprias vidas. Eu mando em mim, ninguém manda na minha casa. Quem manda na minha casa sou eu. Sabe o que significa isso? Se Jesus não for pastor e anfitrião, então ele já não é mais nada. Eu estava em Ribeirão Preto, minha Tereza. Fui pregar uma vez na igreja de um amigo querido, o pastor Samuel, e ouvi um quarteto de homens cantando aquela capela bonita, com aquelas vozes bonitas. Eles cantaram um hino maravilhoso, e a letra desse hino tinha uma frase que eu escrevi na minha Bíblia, nunca mais esqueci. A frase da Bíblia, dessa canção que eu escrevi na minha Bíblia, dizia o seguinte: se Jesus não é o primeiro, então ele já não é mais nada. Quem não precisa de um pastor? Quem não precisa de um anfitrião? Quem não precisa entrar na nossa casa e arrumar a bagunça? Quem não precisa entrar na nossa vida e colocar as coisas em ordens? Agora deixa eu terminar dizendo uma coisa só. Esse salmo também, Davi, eu creio que não sabia disso, é escatológico. Ele aponta para o futuro. Sabe por quê? Por causa do versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha, e eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver aqui na terra? Não. O que diz aí? Ou eternamente. Sabe o que o texto está dizendo? Que essa bênção e essa promessa não se restringe aqui. Que na verdade tem um lugar preparado para nós. Que na verdade tem uma casa e uma mesa preparada naquele glorioso dia, para tudo se consumar e completar quando Cristo chamar você para ficar com Ele. Agora guarde que eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não esqueçam disso nessa noite. Você pode esquecer tudo que eu disse até agora. Uma coisa eu quero que você guarde. Se Jesus é o seu pastor, Ele será o seu anfitrião. Em outras palavras, se você compreender que precisa de um pastor e entregar a sua vida a Jesus, Ele será o seu anfitrião. Agora, do contrário, Ele também não será. No dia que você fechar os seus olhos, não é isso que te aguarda. Não é isso. Você não vai habitar na casa do Senhor. Você vai habitar num outro lugar, infinitamente pior. Então, enquanto você está vivo, você tem a oportunidade hoje de reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Sabe por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã você pode fechar os seus olhos. E eu quero fechar os meus olhos, Jesus sendo pastor da minha vida e anfitrião da minha vida aqui. Sabe por quê? Porque quando eu fechar os meus olhos, eu sei que Ele tem preparado lugar para mim. E eu habitarei na casa dEle para todo sempre. Amém? Quem não precisa de um pastor? Eu quero orar com você se hoje você ainda não dedicou a sua vida e o seu coração a Cristo, e hoje você quer fazer de todo o coração. Se você hoje precisa de um pastor, Jesus está aqui. Ele quer ser o seu pastor. Ele quer pastorear você, cuidar de você.
Ele quer aplacar do seu coração as angústias. Ele quer tomar você pela mão e te guiar e diz: filho, não temas, porque eu te ajudo. Quem não precisa de um pastor? Eu quero fazer uma oração com você. Se você hoje quer dedicar sua vida a Cristo, entende que você precisa de um pastor. E precisa também que ele seja um anfitrião, porque agora ele vai cuidar de você. Vai ser senhor da sua vida e da sua casa. Eu quero orar com você nessa noite. Curve a sua cabeça. Eu queria que você fizesse essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como pastor da minha alma, como Senhor da minha vida. Obrigado porque o Senhor morreu numa cruz por mim. O Senhor perdoou os meus pecados. O Senhor ressuscitou o terceiro dia. E o Senhor está vivo e vai voltar. Obrigado porque eu tenho o teu perdão. Obrigado porque o Senhor não quer ser apenas um convidado, mas o Senhor quer ser o Senhor da minha vida, o anfitrião da minha casa, o anfitrião do meu coração. Obrigado, Senhor, porque eu reconheço que eu preciso de um pastor. Eu anseio por um pastor que me proteja, que me guarde, que me guie, que me dê alimento, que me dê contentamento e que me livre do mal. Obrigado, Senhor, porque eu sei que no dia que os meus olhos se fecharem, o Senhor tem uma casa preparada para mim. E aonde o Senhor estiver, eu estarei também. Dissipa, Senhor, os nossos temores. Dissipa, Senhor, a nossa insegurança. Dissipa, Senhor, os nossos medos. E leva-nos nessa noite às águas de descanso. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso descanso. Tu és o refrigério da nossa alma. Em Ti nós encontramos a paz. Venha reinar, Senhor, na minha vida. Venha reinar no meu coração. Venha reinar, Senhor, na minha casa. Muito obrigado, Senhor, porque pela fé eu me aproprio dessas verdades e sei que o Senhor fará uma obra gloriosa na minha vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.